你们可以称呼我愚者。 Yo, Geeks! Tudo isso lá! Bora lá pra mais 5 capítulos de Lord of Mysteries e com mais uma surpresa pra vocês. Eu tinha comentado pra vocês no final do vídeo de ontem sobre a live a partir do capítulo 140 até o capítulo 150. Mas pensando melhor, eu acho que dá pra chegar até o capítulo 148 e a gente fazer uma live do 149 até o 160. Neste sábado agora, tá? Já nesse sábado a gente faz a nossa live. Então, hoje a gente vai até o 139, amanhã a gente iria até o 143, depois a gente vai até o 147, e aí do 140, não, é isso, até do 148 até o 160 na live, como a gente fez ali na última. A gente fez 12 capítulos, ficou bem legal. O que vocês acham? Vocês topam? Vocês topam já esse sábado pra gente fazer uma live? Deixa aqui nos comentários se você vai estar presente a partir do meio-dia, lendo 12 capítulos de Lord of Mysteries. Vamos ultrapassar aqui a nossa meta, chegar até o capítulo 160. Quem sabe já virar o ano, pertinho aí de acabar o volume 1 de Lord of Mysteries. Vocês falaram que eu ia demorar? Já estamos chegando aí, estamos chegando lá, bora lá, mais 5 capítulos aqui de Lord of Mysteries. Agora eu estou com a minha mesa do tarô aqui, né? Vocês viram ontem eu falando sobre a minha mesa do tarô. Faça parte também da minha mesa do tarô, né? Vocês podem contribuir, valores acima de R$50. Não precisa ser de uma vez. Valores acumulados também fazem você pertencer à mesa do tarô. Nós ainda temos 10 vagas para a mesa do tarô. Tem mais algumas vagas que podem ser abertas? Claro, sempre, né? Igual coração de mãe. Eu não me limito apenas a 22 caminhos, né? Mas, enfim, vocês podem continuar contribuindo, tanto pra gente ler mais 4 capítulos, 5 capítulos aqui nos nossos vídeos. Lord of Mysteries capítulo 134, já se passou mais de 1 minuto. Capitão, essa é exatamente a pergunta que eu queria que você fizesse. Clan assentiu com seriedade. Eu me sinto ainda melhor. Eu até acredito que posso passar no exame da Santa Catedral agora mesmo. É tipo um sentimento e confiança que não pode ser descrito com palavras. Percebendo que sua resposta poderia ser um pouco vaga, ele não pôde deixar de acrescentar. Talvez o nome da poção seja realmente crucial. Quando segui estritamente os princípios de vidente que deduzi e agi como adivinho, tudo se tornou perfeito e fácil. Assim, agora posso ativar minha visão espiritual de uma maneira ainda mais discreta. Dan franziu ligeiramente as sobrancelhas quando a luz em seus olhos convergiu. Ele murmurou, aparentemente imerso em pensamento, o nome da poção. Após cerca de 10 segundos, ele olhou para Clan novamente. Você precisa voltar e informar sua família? Domingo é o segundo dia após o seu dever com o portão Shen. Você deveria descansar um pouco, levando em consideração o fato de que Elizabeth não era amiga de sua irmã. Na verdade, era muito amiga de sua irmã e que ele havia prometido que o problema seria resolvido em uma semana. Clan respondeu sem hesitar. Não precisamos perder tempo. Depois que partirmos, é só pegar a carruagem para virar na rua da Foldil. Tudo bem. Chame Free enquanto preenche o formulário de inscrição para obter o artefato selado 30782. Dan apontou para a sala de descanso na diagonal oposta. Free era um colecionador de cadáveres, então ele não possuía a energia abundante de um sem sono. Se estivesse livre, ele tiraria uma soneca. Preencher o formulário de inscrição você mesmo. Aprová-lo e recolhê-lo você mesmo. Capitão, nosso sistema de gerenciamento é bastante falho. Ben satirizou silenciosamente antes de pegar seu chapéu e sair do escritório de Dan para bater na porta diagonalmente oposta, né? Tipo, é ele que faz a solicitação e é ele que aprova. Não faz sentido nenhum, né? Isso aí, ó, é uma mão cheia, né, para um corrupto. Sorte que o Dan não é um corrupto, né? Depois que Clan bateu 3 vezes, Free abriu a porta e ele olhou para Clan com indisfarçável perplexidade. Qual é o problema? Enquanto ele estava tirando uma soneca, seu cabelo estava bagunçado e sua camisa estava desarrumada. Seu temperamento frio e sombrio desapareceu um pouco. Eu tava vendo um episódio ontem, esse comecinho, e é o Free mesmo que aparece, né? Não é o Leonard que tá ali juntamente
juntamente com o Dan na batalha ali contra o Cavaleiro, né? O Cavaleiro Fantasma, né? No entanto, ele ainda parece um morto que saiu do seu caixão. Dan escondeu o sorriso e respondeu sério. Há um caso que envolve fantasma. O capitão deseja sua ajuda. Ok. Free levantou a mão inconscientemente para alisar o cabelo bagunçado, devolvendo-o à pessoa fria que mantinha os vivos afastados. Depois que ele se vestiu, os dois esperaram no sofá da sala de recepção. O ambiente esquentou depois de mais de 7 ou 8 minutos, como se a área estivesse sendo exposta à luz do sol. Imediatamente depois disso, eles viram Dan Smith atravessar a divisória, enquanto segurava sua mão um emblema antigo com cerca da metade do tamanho de uma palma. O emblema tinha um brilho dourado escuro e estava gravado com os símbolos do sol e linhas que se estendiam até a borda. Era o artefato selado 30782 da República In, originalmente chamado de Emblema Sagrado do Sol Mutante. A República Intes foi o país que Roseli transformou de império em república, antes de transformá-lo novamente em império. Agora havia se estabelecido como uma república estável e estava localizado na costa oeste do continente norte. Interessante isso aqui. Eu ainda tava tentando entender qual que era o país que o Imperador Roseli havia realmente meio que dominado. O Imperador Roseli parece um pouco o Napoleão, né? Na descrição do que é colocado, né? Às vezes. É um personagem muito, digamos assim, como é que eu posso dizer? Muito, não vou dizer explosivo, mas é alguém, acho que é alguém marcante, né? Uma pessoa muito marcante. Não é a palavra que eu queria falar, mas eu acho que dá pra dizer, né? Napoleão, ele também era um conquistador, mas ele não é colocado normalmente como alguém ruim, né? Não era uma pessoa, não é classificado normalmente como uma pessoa ruim, né? Então dá pra se ter aqui uma noção de mais ou menos como o Roseli pode ser colocado aqui nessa trama. Sua fronteira com o reino de Loen incluía marcos como Midiciars, eu sempre me enrolo pra falar esse Maid, né? Maid, que é meio, né? Midiciars. Eu sempre esqueço a pronúncia como se fala. A Cordilheira Ornaces e assim por diante. Desde o estabelecimento de Intes como uma nação, a Igreja do Eterno Sol Ardente reprimiu a Igreja do Deus do Artesanato, que mais tarde ficou conhecida como a Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Então a Igreja do Eterno Sol Ardente acabou reprimindo a Igreja do Deus do Artesanato. Sendo a principal religião do país, o país também poderia ser referido como o Reino do Sol. Vamos partir. Free, você dirige. Cesária não pode suportar a purificação do emblema sagrado por muito tempo. Dan os lembrou calmamente. Interessante isso, né? Tipo assim, se a República Intes era a base ali para o Imperador Roseli e depois se tornou o Império de Intes, né? Ou pelo menos é o que aparenta ser, né? Mas é o Império ali do Imperador Roseli. E ele fazia parte ali dos Punidores Mandatários. Não, Punidores Mandatários é do Senhor das Tempestades. É da... Como que é o nome? Mente Coletiva da Maquinaria. Eu acho que é isso, né? Deixa eu olhar aqui na minha colinha aqui. Peraí, cadê? Executores, mente coletiva da maquinaria, exatamente. Se o Imperador Roseli fazia parte da mente coletiva da maquinaria ou da igreja, né, que na verdade, acho que nem era esse nome antes do grupo, né, nem poderia ser esse nome, porque o nome antigo era o Deus do Artesanato, então o nome também foi mudado ali dos executores, né. Então automaticamente o Imperador Roseli, ele tinha ali Intes e a igreja principal de Intes era a igreja do Deus do Artesanato. E depois ele muda isso para vapor e maquinaria por causa ali dos conhecimentos que ele trouxe, né, do mundo da Terra para o mundo ali de Lord of Mystery. E aí olha só que coisa interessante. Desde o estabelecimento de Intes como uma nação, a igreja do Eterno Sol Ardente reprimiu a igreja do Deus do Artesanato. Ou seja, sobrepujou ali a igreja, que mais tarde ficou conhecida como a igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Sendo então a principal religião do país, ou aqui tipo assim, o país também poderia ser referido como o Reino do Sol. Então, se a principal religião, se a principal igreja era a igreja do Deus do Artesanato, e houve então uma repreensão, né, ali em relação à igreja do Eterno Sol Ardente, e a igreja do Sol Ardente se tornou proeminente ali no país de Intes, isso quer dizer que isso é um golpe. Foi dado um golpe e eles acabaram se tornando a igreja principal, um grupo principal. Então pode ser que algo muito semelhante
semelhante aconteceu com Lóen, né? Porque se a igreja da deusa da noite eterna acabou com a nação da noite eterna, pode ser que algo esteja ligado a isso também, entendeu? Então, tipo, quando estão chegando perto ali, quando alguém, um Beyonder, tá chegando perto ali do caminho do divino, provavelmente deve gerar ali alguma certa confusão. Aí vamos parar de devagar aqui, vamos ao capítulo. Cesare Francis era um balconista, encarregado de comprar e coletar suprimento. Ele também era um motorista, mas era apenas uma pessoa comum. Ele não podia ficar mais de uma hora dentro de um alcance de 15 metros do artefato selado 30782. A viagem da rua Zoutland até a cidade Lamont, de acordo com o entendimento de Clan, levaria pelo menos 2 horas e meia. Isso não incluía o tempo para desviar para a rua Daffodil. Tudo bem, Free não se opôs, mas verificou se ele estava com seus itens pessoais. Quando os raios do sol poente tingiram o pináculo da catedral da cidade, a carruagem dos falcões noturnos finalmente chegou a Lamont. A cidade estava localizada na borda noroeste de Tingen. Muitos edifícios ainda tinham as características únicas da era anterior, a era do vapor. Havia quase 0 fábricas e as aldeias próximas envolvidas no comércio. Depois que pararam a carruagem, Dan olhou para o salão de cabeleireiro em frente e disse: "Eu perguntei a um dos moradores mais cedo. Requer apenas uma caminhada de 15 minutos daqui até as ruínas do Castelo da Montanha. Disse que pertenceu a um senhor feudal que governou durante a Quarta Época. No entanto, ninguém sabe o que aconteceu depois disso. Claro, sua descrição é apenas um mito local. Sim, vamos lá agora e lidar com aquele fantasma antes que o céu escureça. Então, podemos nos revezar para vigiar o 30782 e mantê-lo longe dos plebeus." Desde o momento em que Dan requisitou o emblema sagrado do Sol Mutante, 3 horas já se passaram. Estava chegando cada vez mais perto dos limites de um Beyonder. Rapidamente, eles teriam que se separar e dar um ao outro tempo para se recuperar. E aqui a gente, o anime já deu um baita spoiler, né? Acaba dando um baita spoiler ali sobre que o castelo, o Lorde, tudo é o professor Azik, né? O mentor ali que tem ali da base, o mentor do próprio Clan, né? Ok, Free deu uma resposta sucinta. "Não tenho nenhum problema com isso." Clan tocou os amuletos de sono e Requiem em seu bolso. Os 3 falcões noturnos em finos blusões pretos atravessaram a rua da cidade e se dirigiram para a montanha quando chegaram a uma bifurcação na estrada. Ao longo do caminho, a estrada estava coberta de mato e cheia de arbustos, mas ainda era espaçosa, o suficiente para deixar passar 2 carruagens lado a lado. Não demorou muito até que eles viram uma parte externa desmoronada de um antigo castelo. Na parede externa, que ainda estava de pé, havia plantas verdes rastejando por toda a parte, enquanto a parte exposta estava manchada. Quando ele começou a se aproximar, Clan pôde sentir um calafrio penetrante enquanto arrepios se formavam em seus braços. "Realmente existe um fantasma", Clan disse monotonamente enquanto olhava para o antigo castelo. Dan olhou de soslaio para dar uma olhada no recém-promovido Falcão Noturno, então ele riu e disse: "Não se preocupe, temos o 30782 e Free. O fantasma não vai causar muitos problemas." Ele segurava seu revólver feito sob medida em uma mão e o emblema do sagrado Sol Mutante na outra. Deu o primeiro passo em direção ao antigo castelo que parecia uma ruína. Clan seguiu logo atrás e se preparou para puxar o gatilho a qualquer momento, balançar sua bengala ou usar seus amuletos. Oxi. Já tô começando a acostumar com as onomatopeias, né? Aqui é um vento, né? Quando Dan estava a menos de 5 metros do antigo castelo, onde o estábulo quebrado, um poço d'água e outros acessórios se refletiam nos olhos de Clan, uma brisa fria uivava de uma forma que só poderia ser descrita como triste e estridente. Parecia estar rejeitando os convidados indesejados. Os 3 falcões noturnos não pararam. A sensação quente e pura gradualmente dispersou o frio e conquistou a frente do antigo castelo. Eu tenho um capítulo de Que Haja Luz que é igualzinho essa descrição aqui. Esse capítulo, né? Chegando numa masmorra, tendo ali lutando com um cavaleiro e tal. E eu nem tinha lido, nem tinha acompanhado ainda os episódios de Lord of Mysteries. Eles escalaram a pilha de pedras, passando pela parede externa desmoronada antes de entrar lentamente no castelo que havia perdido sua entrada principal e estava cheio de ladrilhos quebrados. O salão do antigo castelo estava cheio de pilares de pedra
desmoronado e coberto de musgo. Era espaçoso, mas as janelas eram estreitas e colocadas no alto das paredes. Portanto, a iluminação era ruim, parecia escuro e sombrio por dentro. Isso também é uma característica das construções do final da quarta época e início da quinta época. Glenn, que era um historiador, instintivamente fez um julgamento e ativou sua visão espiritual. Neste momento, um rugido ilusório, mas penetrante, explodiu de repente. De repente, do nada, uma espessa nuvem de névoa negra encheu o ar, resistindo à infiltração de calor e pureza. Uma figura alta, de repente, surgiu em meio à névoa negra. Ela usava uma armadura preta de corpo inteiro e carregava uma espada larga que um plebeu acharia difícil de erguer. O fantasma parecia idêntico ao que Glenn viu no sonho de Elizabeth. Duas bolas de luz vermelha em forma de chamas brilharam através da abertura de seu capacete, parecendo frias, mas também olhando para os três falcões noturnos com raiva. Vocês perturbaram meu sono. Vocês terão que pagar com sua carne e sangue. De repente, ele se lançou para a frente. Instantaneamente, encurtou a distância até Dan. Subitamente, ele cortou para baixo com sua espada larga. Dan recuou rapidamente e ergueu a mão para disparar o revólver. Glenn. A bala prateada de caça-demônio não conseguiu penetrar na ilusória armadura negra e apenas produziu um som nítido, mas irreal. Glenn e Free recuaram para o lado simultaneamente. Um segurava uma arma em uma das mãos e apontava para as duas bolas de fogo que ocupavam o lugar dos olhos do cavaleiro de armadura negra, antes de puxar o gatilho. O outro falcão noturno transformou seus olhos em um tranquilo branco acinzentado e focou no fantasma. O cavaleiro de armadura negra rugiu de raiva novamente. Ele deu outro grande passo em direção a Dan e balançou a espada horizontalmente. Bam! A espada não feriu Dan, mas o derrubou, fazendo-o cair pesadamente ao lado da porta. Isso o deixou vomitando um bocado de sangue fresco. Com um baque alto, o 3072 caiu no chão. Como estava usando uma bota de metal, o fantasma chutou ansiosamente com a perna direita e enviou o perigo distintivo para fora da porta do antigo castelo. Estava a uma distância de mais de 15 metros dele. Glenn, que não conseguiu atirar no fantasma com sucesso, ficou nervoso e confuso ao ver aquela cena. Era como se ele estivesse observando a transformação diante de seus olhos de uma posição calma e racional. Bem, ele disparou outra bala. A bala prateada de caça de demônio atingiu o capacete do fantasma e produziu faísca, mas não houve danos óbvios. Manopla direita, Free gritou. Ele estava sempre frio e sombrio, mas agora seu tom estava cheio de ansiedade. Assim que ele terminou de falar, ele ergueu o revólver também e apontou para a manopla da mão direita do fantasma. Bang, bang! Glenn atirou subconscientemente de acordo com as instruções de Free, disparando balas prateadas de caça-demônio, quase simultaneamente com ele. Dessa vez, o fantasma não o bloqueou com sua armadura, mas levantou sua espada larga e defendeu as duas balas. Ben! Ele deu um passo largo e investiu contra Glenn, colidindo diretamente com ele. Quando Glenn voou para fora, viu seu peito afundar, viu a si mesmo cuspindo sangue, mas não se sentiu desconfortável nem um pouco. De repente, saiu de seu torpor, caiu no chão, rolou e gritou. De repente, o antigo castelo, o fantasma, os pilares desmoronados, o chão de musgo se despedaçaram assustadoramente. É muito bom essa questão do pesadelo, né? Tudo voltou a ser uma névoa negra no ar, assim como quando o cavaleiro de armadura negra apareceu pela primeira vez. A única diferença era que Dan segurava os dois punhos com força, curvava-se ligeiramente e seus olhos cinzas eram escuros e profundos. Como esperado, tudo não passou de um sonho. O capitão puxou o Spectre e eu para o sonho dele ao mesmo tempo, mas sou especial e posso permanecer lúcido e racional. Glenn percebeu que ainda estava parado a 2 metros à direita de Dan. Ele não vomitou sangue nem gritou, então Dan se endireitou e olhou para o fantasma que ia atacar com sua espada. Ele disse calmamente: já faz mais de 1 minuto. O fantasma ficou atordoado e soltou um grito estridente. Seu corpo começou a produzir vapor preto, como se tivesse acabado de receber sua sentença de morte. Quaisquer zumbis ou espíritos que ainda não se transformaram em espíritos malignos não poderiam ficar dentro do alcance de 15 metros do emblema sagrado do sol mutante por mais de 1 minuto. Puta merda, capitão, você é tão legal.
Glenn olhou para a cena de lado e quase soltou um grito de alegria. Dan usou sua habilidade de sonho não para atacar o fantasma em seu próprio território, mas apenas para prolongar o tempo. Na sensação quente e pura, o vapor preto evaporou rapidamente e o frio se dispersou gradualmente. Repentinamente, o cavaleiro tornou-se transparente e misturou-se ao vazio. Clang! Uma manopla preta caiu no chão, sua superfície coberta de gelo branco. Glenn estava prestes a pedir permissão ao capitão para pegar o despojo, mas quando ele olhou, sua espiritualidade foi repentinamente perturbada. Em algum lugar perto da escada que separava o salão e o refeitório, havia uma intensa, porém ilusória, miséria e impureza chamando. Interessante, hein? Porque parece ser meio diferente, né? Porque no começo, o que ele faz, eles lutam, depois o Glenn fica de um lado meio que tentando replicar, né, entender como foi feito o 3072 e aí ele assume lá o local do sol. Curioso, bora lá, capítulo 135. Lord of Mysteries, capítulo 135, retrato de um barão. Há algum tipo de problema ali, disse Glenn com um tom sério, apontando para os degraus que separavam a sala de estar da sala de jantar. Certa vez, ele leu nos registros confidenciais dos falcões noturnos que, se situações semelhantes aparecessem na percepção espiritual de alguém, geralmente implicava que havia algo maligno e corrompido escondido no local de destino. Era melhor não interagir com ele se não estivesse confiante. Caso contrário, alguém poderia perder a vida. Às vezes, até mesmo um mero olhar pode resultar em danos irreversíveis. Dan olhou e da mesma forma como sua alta percepção espiritual, imediatamente sentiu algo errado. Ele se virou para olhar para Glenn e instruiu calmamente: adivinhe e veja se teremos sucesso em nossa investigação. O capitão não me fez adivinhar antes de entrarmos no castelo. Ele estava bastante confiante. Isso significa que ele acredita que a coisa escondida pode ser mais perigosa do que o fantasma. Glenn assentiu em silêncio, guardou o revólver e entregou a bengala a Frey. Ele então soltou a pulseira de topázio dentro de sua manga, segurou a corrente prata com a mão esquerda e silenciosamente recitou uma declaração adequada. Instantaneamente, seus olhos escureceram quando uma brisa começou a expirar ao seu redor. A investigação do lugar escondido no antigo castelo será um sucesso. A investigação do lugar escondido do antigo castelo será um sucesso. Depois de recitar a declaração 7 vezes, os olhos de Glenn recuperaram a cor normal. Ele viu o topázio pendurado, girando no sentido horário. Não era muito óbvio, mas estava girando inconfundivelmente no sentido horário. Isso significava que a investigação seria bem sucedida. Mas o pêndulo pode estar sofrendo interferência, né? Glenn, que já era um verdadeiro vidente, imediatamente acenou com a cabeça para Dan e Frey. O perigo será controlado por nós, ou pode não haver perigo algum. Dan prendeu o emblema sagrado do sol mutante no lado esquerdo do peito e pressionou o chapéu. Ele caminhou rapidamente em direção aos degraus e habilmente começou a procurar por algo suspeito. Frey, que pegou a manopla, devolveu a bengala de Glenn a ele. Ele pegou seu revólver e examinou cuidadosamente os arredores, como se tivesse medo de que o inimigo aparecesse de repente. Ainda não sou profissional o suficiente, como um falcão noturno. Glenn preparou-se e sacou seu revólver e também ficou em alerta. Poucos minutos depois, não se sabe o que Dan Smith, ajoelhado, desencadeou quando sons pesados emanaram da escada. O chão se abriu, revelando um conjunto de degraus para baixo. Uma vibração fria e corrompida emanou, aparentemente se condensando em algo corpóreo. Dan olhou e removeu o artefato selado 30782 de seu peito. Ele o jogou diretamente no alçapão. Depois de alguns ruídos, não se sabia onde o emblema sagrado do sol mutante parou. Se houver espíritos mortos lá dentro, eles definitivamente jogariam o 30782 de volta. Isso seria interessante. Glenn olhou para as escadas e esperou pacientemente. O persistente sentimento sinistro e corrompido logo se dissolveu como a neve encontrando o sol. Calor e pureza cobriam a entrada do alçapão. Eu tô realmente curioso, cara, porque essa parte não tem na animação, né? Glenn, desça comigo. Frey ficará aqui e impedirá que outros inimigos destruam o mecanismo. Dan tomou uma decisão experiente. Tudo bem, Glenn não esquivou da tarefa. Ele deu 2 passos à frente e chegou ao lado de Dan. Frey assentiu, sem baixar a guarda.
Dan desceu primeiro. Seus passos reverberaram no silêncio. Ele não preparou nenhuma fonte de luz. Para um Beyonder de sequência sem sono, a escuridão não era um obstáculo, mas uma bênção. Sua visão não foi prejudicada por tal ambiente. Depois de descer alguns degraus, Dan de repente se virou e olhou para Clem. Eu esqueci que você não tem visão noturna. Não estou acostumado a preparar objetos que forneçam iluminação. Capitão, você não precisa se importar comigo. Eu tenho minha visão espiritual. Clem percebeu que não estava nem um pouco chocado. Aquele capitão legal de antes não era realmente normal. Em sua visão espiritual, a escuridão diante dele foi vista por uma película cinza. Mesmo estando muito embaçado, foi o suficiente para ele distinguir onde estavam os degraus. Bom, o capitão com certeza está saudável e seu estado mental também está bem. Clem estendeu cuidadosamente os pés e desceu lentamente. O lance de escada não foi longo, demorou apenas cerca de 15 passos para chegar no chão. O artefato selado 30782 estava lá, liberando sua pureza e calor. Também irradiava um brilho fraco. Clem podia ver muito mais claramente com a ajuda da iluminação. Ele examinou os arredores e notou que não era um porão enorme. Não estava mais frio e sinistro, mas a umidade permanecia. No meio do porão havia um caixão preto, com pregos vermelhos escuros cravados na tampa. A tampa do caixão foi ligeiramente aberta, permitindo apenas ver os ossos de um cadáver sem cabeça. Olha o filho do Azik aí. Dan olhou em volta e se abaixou para pegar o emblema sagrado do Sol Mutante. Capitão, esse caixão destinava-se a impedir que os mortos dentro dele se tornassem um zumbi ou um fantasma. Na verdade, não é bem um caixão, né? É uma tumba, né? Clem olhou para as unhas vermelho escuras no caixão e a formação em que estava. Ele usou o seu conhecimento de misticismo decente para determinar que este era um ritual antigo para impedir de qualquer forma esse cadáver de reanimar. Agora eu tô curioso por que mudaram essa parte na animação, né? Por que acrescentaram o Azik aqui? Será que era para dar muito mais na cara de que se tratava tudo sobre ele ali, o castelo, o lugar, o reino e tudo mais? Porque não sei, eu tô gostando mais dessa aura misteriosa de investigação aqui da Light Novel, né? Ao mesmo tempo, ele murmurou interiormente: mas em circunstâncias normais, quem não teria nada melhor para fazer do que evitar que seu ente querido reanimasse? As pessoas que ajudaram a enterrar o cadáver não devem ser da família, e se colocaram o caixão no porão ao invés de uma tumba, deve ter ficado com medo de que alguém encontrasse o cadáver. Dan, que havia usado o artefato selado 30782, novamente, aproximou-se do caixão e o inspecionou. O falecido provavelmente foi envenenado até a morte. Isso significa que a pessoa que o envenenou deve ter usado magia ritualística para impedi-lo de reanimar e buscar vingança. Isso deveria ter acontecido cerca de 1300 anos atrás. Ele se tornou um fantasma no final. O ressentimento desse espectro é simplesmente chocante. Clem também caminhou na frente do caixão. Onde está a cabeça dele? Esse ritual não exige que a cabeça seja cortada. Dan pensou por um momento antes de dizer: tenho uma dedução. Este espectro não existiu o tempo todo e só apareceu recentemente. São apenas 15 minutos a pé da cidade até o castelo. Ao longo dos anos, encrenqueiros devem ter frequentado este lugar, mas antes deste incidente não havia rumores de que havia um espectro neste antigo castelo. Faz sentido. Dan mostrando porque ele é o capitão. Clem assentiu indiscernivelmente. Capitão, o que você quer dizer é que alguém veio aqui recentemente, abriu o caixão e levou a cabeça do falecido? Sim, o ritual impede que o cadáver se reanime, mas também sela e preserva seu ressentimento dentro do caixão. Quando o caixão foi aberto e o ritual dissipado, esse ressentimento rapidamente evoluiu para um espectro com a ajuda de sua luva. Não há cadáver da pessoa que abriu o caixão, então ele não é uma pessoa comum. Além disso, por que ele tirou a cabeça do falecido? Dan olhou para o esqueleto no caixão. Para que o ressentimento fosse preservado por tanto tempo, deve haver algum motivo além do ritual. Ele poderia ter sido um Beyonder quando estava vivo, talvez um descendente de uma ou duas gerações de um Beyonder de sequência intermediária. Estou falando dos sequenciadores médios, como nomeados no passado, sequência 5 ou 6. E esses cadáveres são sempre especiais. Sua cabeça pode
pode ser usada em algum tipo de ritual ou em alguma outra ocasião. É tipo as cinzas de Santa Helena, né? Santa Selena, que também virou um ingrediente de uma poção, né? Dan fez uma pausa antes de continuar. O que eu disse agora é tudo conjectura, mas podemos tentar verificar algumas delas. Podemos nos separar mais tarde na cidade e investigar para ver se alguém foi ferido antes na juventude. Bem, se eles ainda estiverem vivos, isso provaria que o espectro só apareceu recentemente. Uma linha lógica de pensamento, elogiou Clem. Ele rapidamente procurou no porão, mas não encontrou mais nada. Ele tentou usar magia ritualística para fazer um esboço do convidado que entrou no porão, mas como já fazia mais de um mês desde o ocorrido, bem como o ambiente perturbado devido à aparição frequente do espectro, não havia um resultado preciso. Ele então tomou o lugar de Free, permitindo que o especialista em mortos conduzisse mais testes. 15 minutos depois, quando o sol estava desaparecendo no horizonte, Dan e Free seguiram os pastos e voltaram ao salão do antigo palácio. Dan sentiu uma mudança para o porão, enquanto Free deu uma breve descrição. O falecido foi realmente envenenado até a morte. Os vestígios perto do pescoço apareceram recentemente, no máximo 3 meses atrás. Isso significa que é altamente provável que alguém tenha vindo aqui antes. Glenn assentiu pensativo. Os 3 falcões noturnos voltaram para Lamud antes de escurecer e pediram 2 quartos em uma pousada. O membro com o artefato selado 30782 deveria levar este item perigoso para um passeio fora da cidade onde ninguém estaria. Eles trocavam de turno uma vez a cada 2 horas e, portanto, só precisavam de 2 quartos. Após o jantar simples, Clem, Dan e Free imediatamente se separaram e percorreram todos os cantos da cidade, perguntando aos moradores que moraram nessa cidade por longos períodos de tempo. Em situações como essa, seus documentos de identificação como policiais se mostraram úteis. Policial, por que você está perguntando? Eu costumava ir ao castelo abandonado para brincar quando era jovem. Machucado? Definitivamente, como poderia uma criança não ter caído enquanto brincava? Eu me lembro, sim, fui cortado por uma pedra afiada nas paredes externas do antigo castelo no passado. Um homem loiro de 40 anos olhou intrigado para Clem, mas respondeu a sua pergunta honestamente. Esta era a 14ª pessoa que Clem havia perguntado, 2 das quais se lembravam vividamente de terem sido feridas no castelo quando eram jovens. A dedução do capitão está correta. Clem decidiu enquanto guardava seus documentos de identificação. Ele sorriu e disse: obrigado por sua cooperação. Não tenho mais perguntas. Ele estava prestes a sair quando um homem de 40 anos o chamou. Policial, você está interessado no antigo castelo? Tem uma pintura a óleo do primeiro barão que residiu lá. Eita! Ele era o avô do meu avô do meu avô. Bem, de qualquer forma, foi há muito tempo. Ele pegou a pintura a óleo do castelo e me disse que era a pintura a óleo do primeiro barão Lamud. E o Clem vai cair para trás, quer ver? Você quer é uma verdadeira antiguidade. Se fosse uma antiguidade de verdade, sua família já teria vendido há muito tempo. Esse cara com certeza é corajoso, ousando enganar até a polícia. Devo assustá-lo com minha arma? Clem satirizou e adotou a atitude de um vitrine e disse: quem sabe se é uma verdadeira antiguidade ou não? Vou confiar no meu próprio julgamento. Pegue-a e deixe-me vê-la. A cara dele caindo para trás. O homem loiro sorriu e voltou para a sala e remexeu por ela. Algum tempo depois, saiu com uma pintura a óleo na mão. Clem olhou casualmente para a pintura a óleo. Ele viu que o barão tinha feições gentis e pele bronzeada. Seus olhos escondiam uma gama indescritível de experiência humana. Ele também estava usando uma peruca branca encaracolada. Ele se parece muito com o Sr. Azik. Os olhos de Clem de repente se arregalaram. Seu olhar subconscientemente caiu abaixo da orelha direita do barão. Ele então olhou para o sinal comum perto da orelha. A posição do sinal era exatamente a mesma do sinal do Sr. Azik. Gostei dessa distinção da forma como foi colocada. Olha, eu gostei mais dessa parte na Light Novel, né? Eu já falei para vocês que eu tô curtindo tanto algumas partes focadas na Light Novel, quanto também na animação. Tem vez em quando que eu gosto tanto de uma quanto também da outra, de forma assim que eu aproveito as duas partes. Mas essa investigação, a relação do Clem, a relação ali com Dan,
o Free, uma conexão a mais, eles investigando, procurando pela cidade, o clã descobrindo sem querer que o Azik era ali o senhor do castelo na quarta época. É uma parada sem querer, né? Entre aspas, né? Sem querer. A gente sabe que isso tem a ver ali com alguém manipulando todas as coisas, né? Alguém que está por trás ali de toda essa manipulação. E eu gostei mais disso aqui. Acabei gostando mais dessa adaptação, dessa parte colocada em relação à animação. Bora lá, mais um capítulo. Lord of Mysteries capítulo 136, o clã perplexo. Isso não pode estar certo. Como poderia o Sr. Azik ser o primeiro na chamada linhagem de barões? Barão Lamud? Essa é uma pessoa que viveu há 1400 ou 1500 anos. De jeito nenhum. Como posso ter certeza de que a pessoa no retrato é o primeiro Barão Lamud? Clã olhou para a pintura a óleo, sua mente zumbindo em confusão. Era como se todos ao seu redor tivessem se tornado monstros ou um sonho onde o mundo inteiro estava cheio de Deus. Ele olhou para cima e olhou para o homem loiro de meia idade. Ele estendeu a mão para pegar o revólver no coldre na axila e disse com voz grave: isso não é uma antiguidade. Se você não esclarecer a situação, vou prendê-lo e acusá-lo de fraude. Ele não se importava se a acusação caísse sobre o departamento de polícia. Seu único objetivo era ameaçar o homem para obter informações. Ao mesmo tempo, Clã clicou em seus molares esquerdos duas vezes para ativar sua visão espiritual. Então olhou para as mudanças de cor emocional de seu alvo. O loiro deu um pulo de susto e disse com a voz abafada em pânico: não, também não tenho certeza se é uma antiguidade. Não, ouvi dizer que é uma antiguidade, mas não sei muito sobre essas coisas. Eu realmente não tenho ideia. Eu nem sei muitas palavras. Sim, palavras. O cara já tá o cara já despirocou tudo. Seus olhos dispararam ao redor ansiosamente, aparentemente prestes a chorar por ajuda. Coitado do cara, o cara foi de graça ali. Já devia ser difícil ter forasteiros de fora da cidade pra conversar. O clã já mete uma dessas? Sacanagem, cara. Nesse momento, ele viu o clã ajustar o cilindro e o martelo de seu revólver. Ele parecia que ia atirar em um suspeito que resistiu. De repente, ele se endireitou e parou de olhar em volta. Onde você conseguiu a pintura a óleo? Clã perguntou pesadamente. Os lábios do homem loiro tremeram quando ele disse com um sorriso bajulador: policial, isso é o que o meu avô encontrou no antigo castelo, mais de 40 anos atrás. Uma parede externa e a sala no segundo andar desabaram. O Clã entendeu que o maluco não tinha como ser descendente ali do Azik, revelando esses itens que as pessoas não conseguiam encontrar no passado. Uma delas foi a pintura a óleo. Não. Essa pintura a óleo original foi rasgada e não pôde ser preservada. Então, meu avô arranjou alguém para fazer uma cópia da pintura. O que você viu agora, eu não menti para você. Uma pintura a óleo de 40 anos atrás poderia realmente ser considerada uma antiguidade. Tem certeza de que esse é o retrato do primeiro Barão Lamud? Lena apertou o gatilho e certificou-se de olhar do homem se não se movesse 1 centímetro. O homem loiro riu e disse: não tenho certeza, mas já acho que sim. O cara, eu fiquei com dó dele à toa. Ele é um pilantra. Por quê? Clã quase riu da falta de vergonha do homem. Porque não havia nenhuma etiqueta na pintura a óleo. O homem loiro respondeu seriamente pela primeira vez: assim como sou chamado de cinza canalha, meu pai é chamado de cinza de cabelos encaracolados. E apenas meu avô era o verdadeiro cinza. Clã suspirou silenciosamente e perguntou: onde está seu avô? No cemitério. Ele está enterrado há quase 2 décadas. Ao lado dele está meu pai, que foi enterrado há 3 anos. O loiro respondeu honestamente. Após Clã fazer algumas perguntas de diferentes perspectivas, ele ajustou o cilindro na frente do homem loiro e o colocou de volta em seu coldre na axila. Ele guardou sua identificação policial e se virou em seu blusão preto antes de caminhar em direção ao hotel com as mãos enfiadas no bolso. Ele caminhou silenciosamente pela rua sobre a luz fraca que brilhava nas casas que ladeavam os 2 lados da rua. Não posso confirmar se o retrato é do primeiro Barão Lamud. Será que a cidade tem os registros históricos exatos do antigo castelo? Independentemente disso, o homem no retrato deve ser uma pessoa do passado, pelo menos 1000 anos atrás. Além do cabelo, ele parece quase idêntico ao Sr. Azik. É isso que chamamos de reencarnação. Quando o Sr. Azik desistiu de sua posição em outras universidades em Backlund,
Eklund e veio para Tinger, talvez tenha sido movido por instinto. Há outra possibilidade, por exemplo, o homem no retrato é o Sr. Azik, e o Sr. Azik é ele. Tendo pensado nisso, Clem sentiu um sobressalto. Ele quase tropeçou nos degraus à frente. Ele andou de um lado para o outro ao redor de um poste de gás danificado e tentou incorporar seu conhecimento de mundo com a sobrecarga de informações. De acordo com suas suposições anteriores, ele fez uma interferência adicional. O Sr. Azik pode ter se tornado imortal devido a alguns motivos, como ser um vampiro. Poderia ser por isso que ele sobreviveu por tanto tempo? Isso não está certo, quando já houve um vampiro de pele de bronze. Além disso, quando apertei a mão do Sr. Azik, pude sentir claramente a temperatura de seu corpo e o sangue fresco que fluía dentro dele. Embora não goste do calor do sul, não tem medo do sol. Certa vez, ele competiu em uma competição de remo com outros professores sobre o sol quente. Caramba, eu fico pensando por que o Clem não pensou que ele poderia ser um transmigrador de vida, né? Porque ainda tem a possibilidade dele transmigrar de um tempo para o outro, né? Enquanto o Clem transmigra. Eu não sei se é isso e também não quero saber desses spoilers. Mas existe a possibilidade dele transmigrar de tempos em tempos, ou de eras em eras, né? Então ele vive um tempo, avança para uma outra era. Ele vive um tempo, depois avança para uma outra era. Assim como o Clem transmigrou de um mundo para o outro mundo, né? A outra possibilidade. A poção de sequência do Sr. Azik ou algum outro fator lhe concedeu uma vida longa. E o preço por isso é a perda de memória. O homem, levando em consideração seus vários sonhos, posso presumir que ele perde a memória como parte de um ciclo. A cada poucas décadas ele esquece seu passado e ganha uma nova vida. Então seus sonhos são as vidas que ele viveu antes. Acho que eu já li algo assim antes em uma novel. Não posso confiar apenas na adivinhação para verificar. Eu tenho que procurar os vestígios das vidas que o Sr. Azik viveu. Vestígios dele não tendo uma infância, mas começando diretamente como um adulto. Lendo começou a se inclinar para seu último palpite. No entanto, temporariamente não conseguiu eliminar a possibilidade de reencarnação. Ele refreou seus pensamentos caóticos e considerou cuidadosamente se deveria informar o Capitão Dan sobre isso. Se o Sr. Azik fosse um Beyonder que vivesse por 1000 anos, sua habilidade seria muito mais forte do que eu imaginava. Ele me aconselhou por bondade. No entanto, seria difícil dizer se ele permanecerá gentil quando eu encontrar pistas sobre o seu passado. Mas o Sr. Azik tem sido legal comigo todo esse tempo. Envolver os falcões noturnos resultaria em uma possibilidade nada trivial de prejudicá-lo. Parece que devo adivinhar esse assunto no mundo acima da névoa cinza. Esta é a escolha mais adequada para um vidente. Clem tomou a decisão e voltou rapidamente para o hotel. Como Dan e Free ainda não haviam retornado, ele aproveitou a oportunidade para conseguir outro quarto ao custo de um sole. Depois de entrar na sala, Clem fez uma parede de espiritualidade com a ajuda do pó da noite eterna, da noite santa. Na verdade é com a ajuda do pó da noite santa. Então ele deu 4 passos no sentido anti-horário, passou pelos delírios loucos e chegou acima da névoa cinza. O imponente palácio permanecia alto e silencioso, enquanto a antiga mesa de bronze e as 22 cadeiras altas permaneciam as mesmas. Clem ocupou o lugar de honra e fez uma pele de cabra marrom e uma caneta tinteiro preta a aparecerem diante dele. Ele pegou a caneta e escreveu sério: eu deveria contar a Dan Smith sobre o Sr. Azik. Então pegou o pingente de topázio da manga esquerda e fez uma adivinhação do pêndulo espiritual. A adivinhação do pêndulo espiritual resultou no pêndulo girando no sentido anti-horário, o que significava que ele não deveria contar a ele. Deixando de lado o pingente de topázio, Clem pensou a respeito e decidiu fazer uma tentativa com a adivinhação do sonho, só para ter certeza. Assim, ele mudou sua declaração de adivinhação para o resultado de esconder assuntos relacionados ao Sr. Azik dos Falcões Noturnos. Clem segurou a pele de cabra, recitou a declaração 7 vezes em silêncio e inclinou-se para trás para entrar em sono profundo. Ele se viu no mundo ilusório, embaçado e distante. Ele viu que estava lutando enquanto se afogava em um mar de sangue. Então, houve uma mão que se estendeu e o puxou do mar de sangue. O dono da mão era Azik, com pele bronzeada e um pequeno sinal perto da orelha. A imagem foi estilhaçada e reorganizada. Clem viu que ele estava no lugar de descanso final, escuro e sombrio, do imperador. Os caixões ao redor abriram um após o outro. Azik estava ao lado dele, olhando para frente, como se estivesse procurando por algo. Só então, Clem saiu do sonho em um instante e viu a névoa ilusória, cinza e sem limite. Os significados simbólicos
eco do sonho anterior e se eu escondesse os assuntos relacionados ao Sr. Azik, receberia sua ajuda quando estivesse em perigo no futuro. O perigo pode ter acontecido porque eu ajudei a manter o segredo. O que significa a última cena? Vou descobrir algum mausoléu com o Sr. Azik? Sim, talvez o mausoléu tenha outros significados simbólicos. Glenn juntou as mãos e apoiou o queixo enquanto interpretava o conteúdo da adivinhação do sonho. Combinando-o com o resultado anterior da adivinhação do pêndulo, ele decidiu não relatar sua interferência ao capitão, mas apenas mencionar que um cidadão havia mostrado um retrato do primeiro Barão Lam e que o retrato parecia um professor de história da Universidade Koi. Glenn não tinha certeza de que Dan não ouviria sobre isso em outro lugar, então tinha que pelo menos mencionar por si. Claro, Dan não estava familiarizado com Azik e não sabia de sua amnésia e sonhos estranhos, então ele acharia difícil conectar. Glenn até suspeitava que o capitão não se lembrasse bem da aparência de Azik, então ele parou de pensar mais e planejou deixar o mundo acima da névoa assim. Só então notou que a estrela carmesim, que estava silenciosa todo esse tempo, estava brilhando com uma luz fraca novamente. Glenn estendeu sua espiritualidade com interesse e viu o jovem falava Jotun novamente. Ele o viu ajoelhado diante de uma bola de cristal puro. O jovem ainda vestia a meia calça preta, que era diferente das vestimentas dos países do continente norte. Seus traços faciais estavam borrados e distorcidos, mas Glenn podia ver vagamente seu cabelo castanho amarelado. Ele se ajoelhou ali e rezou com uma dor incomum em seu tom. Glenn inclinou-se para o lado para ouvir. Ele confiou em seu Jotun de nível iniciante e mal entendeu o que o jovem estava dizendo. Ó deidade magnífica, por favor, olhe para essa terra que você abandonou. Ó magnífica divindade, por favor, permita que nós, o povo das trevas, sejamos libertados da maldição de nosso destino. Estou disposto a dedicar minha vida a você, usando meu sangue para agradá-lo. Uma terra que foi abandonada, povo das trevas, magnífica divindade. Glenn murmurou as poucas palavras-chave e de repente pensou em um lugar que um enforcado havia mencionado uma vez. A terra abandonada dos deuses. Apareceu no diário de Roseli também. Ele até enviou uma frota para procurá-la, mas foi infrutífero. Glenn semicerrou os olhos e se perguntou se havia adivinhado corretamente. Ele bateu na borda da longa mesa de bronze com os dedos. Depois de 3 toques, chegou a uma decisão. Ele estendeu a mão direita e tocou a estrela carmesim ilusória. A nuvem carmesim imediatamente explodiu e a luz fluiu como água. Olha, eu fui pego desprevenido. Eu não esperava que o sol fosse aparecer neste capítulo, cara. Eu fui realmente pego totalmente desprevenido, cara. E é bem diferente, né? E, como eu disse, mais uma coisa que na Light Novel é melhor. Na animação foi simplesmente jogado. É claro que eu acho que no filme que vai sair no ano que vem, eles vão retrabalhar um pouco essa parte, né? Só que na Light Novel eles simplesmente jogam lá de que o Glenn já estava observando isso há algum tempo, né? Tava ouvindo ali essas vozes há algum tempo, essa oração há algum tempo. Bora lá, capítulo 137. Lord of Mysteries, capítulo 137, Cidade de Prata. Cidade de Prata funerária. Derek parou na frente de um lance de escadas enquanto olhava para a frente com os olhos avermelhados. Na frente dele estavam 2 caixões contendo seus pais. Embutida em uma placa de pedra na frente dele estava uma simples espada de prata. O frequente estrondo do trovão fez a casa tremer e a espada balançar. O casal Berg, dentro dos caixões, ainda não estava completamente morto. Eles lutaram para manter os olhos abertos enquanto faziam tentativas fracas de respirar. Mas os olhos de alguns, o brilho de suas vidas, não conseguia mais suprimir seu escurecimento irreversível. Derek, faça isso. Um ancião vestido com uma longa túnica preta olhou para o jovem e disse com uma voz profunda, com um cajado na mão. A expressão do jovem estava visivelmente contorcida. Não, não, não. Derek, que tinha cabelo castanho amarelado, balançou a cabeça repetidamente. Ele deu um passo para trás a cada palavra e finalmente soltou um grito ensurdecedor. Tum! O ancião baixou seu cajado e disse: você deseja que toda a cidade seja enterrada junto com seus pais? Você deve saber que nós somos o povo das trevas, que fomos abandonados por Deus. Nós só podemos viver em um lugar amaldiçoado como este, e todos os mortos se tornaram horríveis espíritos malignos. Não há como reverter isso, independentemente do que fizermos, a não ser acabar com suas vidas pelas mãos de um membro da família. Por quê? Por quê? Derek perguntou em desespero, balançando a cabeça. Por que os cidadãos da Cidade de Prata estão destinados a matar seus pais no momento em que nascem? O ancião fechou os olhos.
como se lembrasse do que havia experimentado no passado. Este é o nosso destino. Esta é a maldição que devemos suportar. Esta é a vontade de Deus. Desembanhe sua espada, Derek. Esta é uma demonstração de respeito por seus pais. Depois disso, quando você se acalmar, pode tentar se tornar um guerreiro de sangue divino. No caixão, Berg tentou falar, mas só conseguiu soltar um gemido depois que seu peito arfou várias vezes. Derek deu vários passos à frente com grande dificuldade, voltando para o lado da espada de prata. Ele estendeu a mão direita trêmula. Seu cérebro registrou o toque frio do metal, fazendo com que ele se lembrasse do gelo de sangue que seu pai trouxera quando ele foi caçar. O gelo de sangue do tamanho de uma mera palma era o suficiente para manter sua casa fresca por alguns dias. Imagens passaram por seus olhos. Seu pai severo ensinando técnicas de espada. Seu pai amigável limpando a poeira de suas costas. Sua mãe gentil consertando suas roupas. Sua mãe corajosa entrando na frente dele quando encontraram o monstro mutante. E finalmente sua família reunida em frente a uma vela bruxuleante e compartilhando comida. Um som fraco resmungou de sua garganta, apesar de sua maior repressão. Com um grunhido baixo, ele exerceu força com a mão direita e sacou a espada. Tut, tut, tut. Ele baixou a cabeça e avançou, levantando a espada, empurrando-a para baixo com força. O sangue espirrou após um grito de dor. O sangue espirrou no rosto de Derek e em seus olhos. Sua visão ficou vermelha. Ele puxou a espada e perfurou no caixão do lado. Depois que o metal afiado perfurou a carne, Derek soltou o seu aperto e vacilou ao se levantar. Ele não olhou para a condição das pessoas dentro do caixão. Derek tropeçou ao sair correndo do necrotério, como se estivesse sendo perseguido por espíritos malignos. Seus punhos e dentes estavam cerrados. O sangue deixou marcas em seu rosto. O ancião, que havia visto tudo do lado, suspirou. Havia pilares de pedras que se alinhavam nas principais ruas da cidade de Prata. No topo dos pilares de pedra havia lanternas, e dentro das lanternas havia velas apagadas. Não havia sol no céu, nem lua, nem estrelas. Apenas uma escuridão imutável e relâmpagos que ameaçavam destruir tudo. Os cidadãos da cidade de Prata caminhavam pelas ruas escuras com a iluminação dos raios. As poucas horas em que o raio morreu foram consideradas por eles como a verdadeira noite mencionada nas lendas. Essa era a época em que eles tinham que usar velas para iluminar a cidade, afastar a escuridão e fazer com que servisse de alerta para os monstros. Derek seguiu pela rua. Ele não tinha para onde queria ir. Ele não tinha para onde queria. Mas enquanto ele não tinha para onde ir, né? Mas enquanto caminhava, percebeu que havia chegado à porta de sua casa. Ele pegou as chaves e trancou a porta. Viu as cenas familiares, mas não ouviu a voz preocupada de sua mãe ou seu pai repreendendo-o por correr. A casa estava vazia e fria. Derek cerrou os dentes novamente. Ele caminhou rapidamente para seu quarto e procurou a bola de cristal. Seu pai disse a ele que esta era uma bola de cristal usada por uma cidade há muito destruída para adorar sua divindade. Caramba, isso aqui daria um puta primeiro capítulo, hein? Isso aqui daria um puta primeiro capítulo de uma outra história, cara. Ele se ajoelhou e encarou a bola de cristal, orando sem nenhuma esperança em mente. Ele implorou amargamente: ó magnífica divindade, por favor, olhe para essa terra que você abandonou. Ó magnífica divindade, por favor, permita que nós, o povo das trevas, sejamos libertados da maldição de nosso destino. Estou disposto a dedicar minha vida a você, usando meu sangue para agradá-la. Uma e outra vez, assim como ele estava completo de desespero, prestes a se levantar, ele viu um brilho vermelho escuro explodir da bola de cristal puro. O brilho era como água corrente, engolindo Derek instantaneamente. Ele encontrou um item. Ele acabou encontrando um item, assim como o espelho e também o frasco ali do Alger e da Aldred, né? O espelho da Aldred e o frasco ali do Alger. Quando recobrou os sentidos, percebeu que estava em um magnífico palácio sustentado por gigantes pilares de pedra. São tesouros da família Antígonos. Olha só, será que esses itens são tesouros da família Antígonos para reunir novamente os integrantes? Olha só, reunir os integrantes da mesa do tarô é uma coisa interessante, hein? Esses itens estão comendo quieto aí, né? Mas podem ser ali os tesouros espalhados pelo mundo todo, cara. Exatamente, né? E é por isso que o clã consegue ter o contato. É uma boa explicação, né? Porque a gente sabe que, eu não sei se, parar pra pensar, a névoa cinzenta, ela é uma habilidade, então não é uma habilidade da família Antígonos, névoa cinzenta. Então, deixa eu dar pra trás aqui. Vamos lá. O clã, ele chega no mundo de Lord of Mystery. E aí, depois, ele acaba usando
usando a névoa cinzenta quando ele tenta fazer lá o ritual de sorte. Ele vai, se não me engano, ele faz a oração em Hermes, né? Ele acaba fazendo a oração em Hermes antigo e acaba voltando e indo ali pra névoa cinzenta, né? Pra região da névoa cinzenta. Então não tem muito a ver com ali com a família Antígonos. Então é algo, tipo, nós ainda não sabemos do que se trata, mas são itens que levam as pessoas para essa névoa cinzenta, que acaba conectando as pessoas para essa névoa cinzenta. Eu realmente fiquei curioso agora, porque não se trata mesmo ali dos tesouros da família Antígonos, mas tem algo a ver com essa névoa cinzenta. Talvez seja algo ligado ali a... não sei o que é. Não sei, eu realmente ainda não consigo pensar o que pode ser a névoa cinzenta. Quando recobrou os sentidos, percebeu que estava em um magnífico palácio sustentado por gigantes pilares de pedra. À sua frente havia uma longa mesa antiga e do outro lado da mesa uma figura humana, obscurecida por uma espessa névoa. Fora isso, não havia nada ao seu redor. Era vazio e hétero. Sob ele havia uma névoa sem limites e manchas incorpóreas de luz vermelha escura. Derek sentiu uma chama de esperança acender em seu coração. Ele olhou para a figura humana no topo, confuso e perplexo. Você é Deus? Depois de perguntar isso, ele de repente se lembrou de uma declaração que leu em um livro na Cidade de Prata e rapidamente abaixou a cabeça. Essa declaração foi: você não pode olhar diretamente para Deus. Glenn recostou-se enquanto cruzava as mãos. Ele adotou uma postura relaxada e respondeu usando a linguagem do gigante. Jotun, eu não sou Deus, sou apenas o tolo que está interessado na longa história deste mundo. Glenn já havia ativado sua visão espiritual, mordendo seus molares esquerdos. Ele percebeu que o jovem à sua frente tinha cores diferentes, cobrindo a superfície de sua projeção astral e as profundezas de seu corpo étrico. Isso significava que ele não era um Beyonder. Tolo. O Derek refletiu sobre o termo e após um longo silêncio disse com dificuldade: não me importa se você é Deus ou o tolo. Minhas orações não vão mudar. Espero que o povo da Cidade de Prata seja libertado da maldição de seus destinos. Espero que o sol e o céu descritos nos livros apareçam em nossos próprios céus. Se possível, desejo que meus pais possam ser revividos. Ei, eu não sou um poço dos desejos. Glenn baixou as mãos e riu. Por que eu deveria ajudá-lo? Derek congelou. Ele pensou por algum tempo antes de dizer: vou oferecer minha alma a você. Usarei meu sangue para agradá-lo. Não tenho interesse na alma e no sangue de um mortal. Glenn sorriu e balançou a cabeça. Ele viu a cor dos sentimentos do jovem se transformar na cor do desespero pouco a pouco. Sem esperar que o jovem falasse, Glenn disse com indiferença: mas posso lhe dar uma chance. Eu sou um tolo que gosta de uma troca justa e igualitária. Você pode usar o que conseguir para trocar comigo, ou pessoas como você, para trocar por coisas que deseja. Mas lembre-se, eles devem ser iguais em valor. Isso pode torná-lo poderoso. Talvez um dia você possa confiar em sua própria força para libertar a Cidade de Prata de sua maldição e fazer o sol aparecer em seu céu mais uma vez. Com base na descrição do jovem, Glenn estava confiante de que a Cidade de Prata era a chamada Terra Abandonada dos Deuses. Claro, ele não podia ter certeza disso por enquanto. Afinal, a literatura religiosa afirmava que o mundo existiu em um estado sem sol durante a primeira época, a época do caos. Ninguém sabia se havia outras terras estranhas que os países do continente norte desconheciam, além da Terra Abandonada dos Deuses. Derek ouviu em silêncio. Ele abaixou a cabeça e respondeu depois de um tempo: eu quero me tornar o sol. Desejo obter de você a fórmula da poção de sequência inicial correspondente. Sequência, poção, o sol. O caminho da sequência que a igreja do eterno sol ardente possui. Pelo que parece, nós existimos no mesmo mundo. O termo sequência nasceu da revelação da primeira ardócia da blasfêmia, que aconteceu no final da segunda época, a época das trevas. Em outras palavras, se a Cidade de Prata é realmente a terra abandonada dos deuses, isso significa que foi separada do continente no final da segunda época. Isso poderia estar relacionado ao cataclismo da terceira época. De acordo com as lendas, a deusa da noite eterna, a mãe terra e o deus do combate desceram sobre este mundo e protegeram os humanos do cataclismo, junto com o senhor das tempestades, o eterno sol ardente e o deus do conhecimento e da sabedoria. Glenn deduziu bastante informação do jovem, mas ele tinha dificuldade em interpretar o que o jovem dizia, e ainda mais dificuldade em organizar suas palavras, já que não era fluente em Jotun. Felizmente, o antigo Fezak foi derivado
tirado diretamente do Jotun. Clan poderia ser descrito como um especialista nessa área e, portanto, poderia dominar Jotun com relativa rapidez, impedindo-o de fazer papel de bobo. Clan manteve sua postura. Ele respondeu com um tom calmo: podemos discutir essa transação no futuro. Não saia nos próximos 2 dias. Tente o seu melhor para não estar na mesma sala que qualquer outra pessoa. Ele não sabia a unidade de tempo usada na Cidade de Prata, muito menos a diferença de tempo que tinha com o reino de Loen. Tudo o que podia fazer era generalizar o amanhã e esperar até que a reunião do tarô terminasse, antes de dizer a ele que era a hora de futuras reuniões. Clan sabia que havia um termo para dia no Jotun, e assim deduziu que o jovem entenderia mesmo que a Cidade de Prata não usasse como medida de tempo. Tudo bem, vou seguir suas instruções. Derek respondeu com a cabeça baixa. Ele não tinha nenhuma objeção. Clan soltou um suspiro de alívio, bateu os dedos na lateral da mesa e disse: antes de mandá-lo de volta, deixe-me primeiro completar nossa troca igualitária. Eu dei a você uma chance de ser forte e você tem que me dar algo igual em troca. Eu disse que sou o tolo que está interessado na longa história deste mundo. O que peço em troca é a história da Cidade de Prata, tudo que você conhece. Derek pensou por um momento antes de responder suavemente: vou descrevê-la fielmente. A Cidade de Prata existe desde que o Deus onipotente e onisciente, o Senhor que tudo criou, abandonou essa terra. Não, existia antes disso, mas era chamado de Reino de Prata. Nossa, que bom que tem 5 capítulos. Bora lá, mais um capítulo aqui. Vamos no capítulo 138. Olha, acho que os próximos capítulos prometem, hein? Essa live de sábado aí vai ser animal, cara. Lord of Mysteries, capítulo 138, Caminho dos Gigantes. O Deus onipotente e onisciente, o Senhor que criou tudo. Glenn recostou-se e manteve uma postura profunda, enquanto ruminava as palavras que o jovem da Cidade de Prata havia dito. Ele não era estranho a um Deus que criou tudo. O Criador mencionado no livro das Tempestades, a revelação da Noite Eterna e outros mitos urbanos refere-se ao Criador com títulos semelhantes. Foi também a maneira como várias organizações secretas, como a Ordem Aurora, descreveram o verdadeiro Criador. É legal ver isso, cara, porque é uma história inédita. Eu não sei nada dessa parte, né? Porque é o que vai rolar no filme do ano que vem, né? Então, basicamente, isso aqui é algo inédito. E ler algo inédito até o capítulo 213 ia demorar pra caramba, né? A gente leu algo inédito na live também, né? Que foi aquela missão do clã com o Magnata lá. E agora a gente também tem essa parte com o Sol, né? Só que essa parte é bem mais interessante. Mas essa foi a primeira vez que Clan ouviu falar de um Deus onipotente e onisciente neste mundo. Seja a deusa da meia-noite, o senhor das tempestades, o deus do vapor e da maquinaria, nenhum deles afirmou ser onisciente ou onipotente. Se a Cidade de Prata estivesse realmente na terra abandonada dos deuses, então a terra abandonada dos deuses realmente pertenceria a este mundo. O Deus onipotente e onisciente pode ser o título do Criador usado pelos vivos nos tempos antigos. Clan olhou pensativo para o jovem à sua frente. Ele olhou para as cores emocionais de dor e tristeza. Quando Derek sentiu o olhar do tolo, ele abaixou a cabeça involuntariamente. Ele se lembrou das lendas que seus pais lhe contaram. Ele disse lenta e tristemente: quando o sol desapareceu do céu, quando as nuvens foram rasgadas e separadas, quando relâmpagos e trovões se tornaram nossos governantes e os monstros que espreitam no escuro surgiram de repente, tão aterrorizantes além da imaginação de qualquer um, eles destruíram uma cidade após a outra no Reino de Prata. A idade das trevas da humanidade havia chegado. Os especialistas restantes na Cidade de Prata confiaram em seu poder unido e em 2 itens mágicos antes de finalmente repelir o ataque das coisas das trevas. Eles gradualmente erradicaram os monstros em uma jornada de um dia da cidade e estabeleceram uma cidade-estado que protegia a última luz da civilização humana. Uma descrição padrão de um livro didático. Clan não pôde deixar de comentar em sua cabeça. A descrição do jovem o fez sentir que a Cidade de Prata estava em um mundo diferente. Talvez essa seja a característica única da terra abandonada dos deuses, ele pensou, sem revelar suas emoções. Derek acalmou a respiração e continuou. Durante as primeiras décadas, as plantas não podiam crescer. A Cidade de Prata tinha uma grande falta de comida, e só podíamos caçar criaturas das trevas ou animais mutantes para aliviar nossa fome. A população caiu drasticamente. Felizmente, encontramos a grama de cara preta. Podia sobreviver nessas circunstâncias e tornou-se nossa única fonte de alimento confiável e estável. Disse que foi a intervenção final que o magnífico Deus deixou para nós. Permitiu que uma
uma geração após a outra vivesse na Cidade de Prata. Persistimos na Idade das Trevas por 2582 anos. Meu pai, imagina viver isso em todo esse tempo, cara. A passagem do tempo foi registrada por uma longa fila de chefe. Para o restante das pessoas na Cidade de Prata, chamamos de dia, os períodos de relâmpagos frequentes. E quando os relâmpagos diminuem, chamamos de noite. É um sistema bastante confuso e dificulta a identificação de datas exatas. Um lugar tão mágico. Glenn ficou feliz por não ter falado sobre amanhã, mas em vez disso, mencionou vagamente os 2 dias seguintes. Derek falou brevemente sobre os poucos incidentes memoráveis na história da Cidade de Prata e disse: quando a população voltou a um certo nível, o número de Beyonders aumentou. O conselho de 6 membros começou a formar tropas de elite para explorar a escuridão. Já exploramos todo o território original e cidades próximas. Estamos avançando em direção às profundezas mais escuras e aterrorizantes da escuridão. Nas fronteiras encontramos cidades com estilo arquitetônico estranho, mas que foram destruídas em algum momento. Suspeitamos que eram santuários construídos por outros humanos remanescentes. Infelizmente, eles ainda perderam para as coisas das trevas no final. Caramba, tá com muita aura de Shingeki no Kyojin, né? Muita aura, né? A escuridão, né? As muralhas, as pessoas tentando entender o que aconteceu e tal. Tá muita aura de Shingeki aqui, velho. As coisas das trevas que ele menciona devem ser uma referência a monstros que se escondem na escuridão. Aqueles que estão além da imaginação. Glenn assentiu indiscernivelmente. O Reino de Prata já foi governado pelo Rei Gigante. Portanto, a cadeia Beyonder que controlamos é o Caminho do Gigante. Ah, mais um caminho aí. Também conhecido como o Caminho da Sequência do Guerreiro do Sangue Divino. Quando matamos certos monstros e exploramos essas cidades destruídas, obtivemos fórmulas de poções de outras sequências. No entanto, os caminhos da sequência estão incompletos, disse Derek, passando a explicar a situação atual da Cidade de Prata. Ao ouvir isso, a mente de Glenn sacudiu. Embora não mudasse muito de postura, obviamente prestou mais atenção. Adorei saber mais sobre as poções de sequência. O Rei Gigante, a Cidade de Prata e o continente norte não compartilham a mesma história? A história da Segunda Época? Matar um monstro faz com que ele solte uma forma? Isso é um jogo? Não. Há outra possibilidade. Esses monstros já foram humanos. Beyond. Glenn de repente sentiu um peso em seus ombros. Derek viu que o tolo não respondeu. Ele cerrou os dentes, ponderou e disse: os nomes do caminho da sequência de gigantes são: sequência 9, Guerreiro do Sangue Divino. Sequência 8, Gladiador. Sequência 7, Mestre de Armas. Sequência 6, Paladino do Alvorecer. Sequência 5, Guardião. Caramba, já tem. E sequência 4, Caçador de Demônios. Apenas os anciãos do conselho de 6 membros conhecem o nome das sequências superiores. Sequência 4, Caçador de Demônios. Este é o nome de uma fórmula de poção de alta sequência? É a primeira vez que ouço algo assim. Glenn ficou encantado com o fato de finalmente ter aprendido um dos nomes das sequências superiores. No entanto, suspeitava que fosse o nome dos tempos antigos, que seria diferente da versão atual no continente norte, assim como o sacerdote da tempestade de vento / marinheiro. Aí tanto faz, né? Se o ingrediente for o mesmo. O Guerreiro do Sangue Divino, claro, isso com a minha interpretação de 138 capítulos, né? Guerreiro do Sangue Divino, Gladiador, Mestre de Armas. Parece familiar. Certo. O caminho da sequência que a Igreja do Deus do Combate tem no controle é muito parecido com isso. Sequência 9, Guerreiro. Sequência 8, Pugilista. Sequência 7, Mestre das Armas. Devido aos limites de sua habilitação de segurança, Glenn conhecia apenas os títulos das 3 primeiras sequências que a Igreja do Deus do Combate tinha sob controle, mas a semelhança entre os 2 caminhos ainda era óbvia. Com base no significado principal, eles são basicamente idênticos. A sequência completa que a Igreja do Deus do Combate dominou é o chamado Caminho da Sequência do Gigante. Disse que houve um deus que surgiu da terceira época, que foi a época do Cataclismo, que herdou a propriedade do Rei Gigante? Ou será que ele mesmo era um gigante antigo? Glenn analisou e julgou enquanto mantinha sua aparência calma. Derek continuou a explicar: depois de superarmos as dificuldades iniciais, a Cidade de Prata é governada por um conselho de 6 membros desde então. O ancião que ocupa a posição mais alta no conselho é chamado de chefe. Os outros 5 são iguais em classificação. O atual conselho de 6 membros é formado por 3 caçadores de demônios, 2 guardiões com o maior potencial e 1 pastor. A Cidade de Prata tem 3 Beyonders de alta sequência, especialistas semelhantes a semideuses. Esses 3 sozinhos poderiam destruir o clube de tarô 100 vezes. Glenn sentiu um pouco de medo. Ele ainda não havia tentado recrutar alguém sobre o nariz de um Beyonder de alta sequência. No entanto, como o jovem era apenas um mero plebeu, com ele nem mesmo na sequência 9, era improvável
provável que ganhasse a atenção dos escalões superiores por muito tempo. Assim, Clem relaxou novamente. Pastor é de outro caminho de sequência, talvez de um dos caminhos incompletos. Soa como uma reminiscência de outro estilo da Ordem Aurora. O membro da Ordem Aurora que escreveu uma carta para o Sr. Z, qual era mesmo o nome dele? Ele continuou mencionando o Cordeiro do Senhor. Glenn manteve sua postura descontraída e perguntou casualmente: Pastor? Sim, este é um caminho de sequência que encontramos em uma cidade que as coisas das trevas destruíram. Alcançou apenas a sequência 5, Pastor, mas a anciã Lovia é muito forte, muito estranha e muito assustadora. Dizem que uma vez ela venceu um espírito maligno no nível de um Beyonder de alta sequência sem se machucar. Portanto, quando houve uma vaga no conselho de 6 membros, eles abriram uma exceção para ela, disse Derek, sentindo um pouco de medo. Isso aqui é interessante, né? Porque não é essa sequência que acho que não sei se é. Não sei se é a sequência que o pessoal ouve vozes ali no, como que é? É o caminho do, cadê aqui o caminho? Cadê? Caminho do árbitro do erudito? É o caminho do suplicante de segredo. Será que é esse caminho que eles estão falando? Porque tipo assim, se for, faz sentido ela ser tão forte desse jeito, né? Porque basicamente ela tá ouvindo ali o que os deuses têm pra falar com ela, né? Principalmente se for essa conexão. Vamos ver o que vai falar no capítulo aqui. Glenn pensou, depois sorriu ao perguntar: quais são as sequências antes de Pastor? Acho-as familiares. Como você sabe, o nome histórico de uma sequência e seu nome atual são sempre diferentes. Na Cidade de Prata, o nome das poções nunca mudaram. Derek refutou instintivamente. Ele então abaixou a cabeça e disse: sequência 9, suplicante de segredos. Ah, moleque! Eu sabia! Que cagada! É o poder do tolo! Ai, cara, eu tô ficando bom em deduzir as coisas, cara. De fato, Clem ficou satisfeito quando suas suposições foram confirmadas. Este é o nome da sequência 9 da Ordem Aurora. Sequência 8 é Sussurro. Sequência 7, a Seta das Sombras. Sequência 6, Bispo Vermelho. Sequência 5, Pastor. Derek contou o que sabia. Sussurro ou 20, eles são quase os mesmos. Eu sei mais do que as informações fornecidas pelos falcões noturnos de Tinger. De bom humor, Clem acenou para Derek para que Derek continuasse. Derek então descreveu grosseiramente a situação atual da Cidade de Prata e finalmente não pôde deixar de dizer: nós carregamos a maldição do destino. Quer um cidadão da Cidade de Prata, seja um plebeu ou um Beyonder, todos nós nos transformamos em espíritos malignos depois que morremos. O espírito maligno de um Beyonder é apenas mais estranho, mais aterrorizante e muito mais difícil de lidar. No passado, houve muitas ocasiões em que essa maldição quase destruiu a Cidade de Prata. A única maneira de impedir que um espírito maligno surja é uma pessoa ser morta por alguém de sua própria linhagem. Uma questão tão cruel. Espero que você possa crescer forte e encontrar um método para as pessoas na Cidade de Prata se livrarem da maldição. Glenn, tolo, que era apenas uma casca vazia, só podia fornecer um pouco de canja de galinha grátis para a alma. Então, eu quero ser o sol. Quando havia um sol brilhante sobre a terra, nunca havíamos encontrado nenhuma maldição. Derek murmurou suavemente com grande dificuldade e dor. Glenn assentiu levemente e perguntou: você terá a chance. Lembre-se de que posso trazê-lo aqui a qualquer momento nos próximos 2 dias. Tente evitar estar perto de outras pessoas. Tudo bem, respondeu Derek solenemente. Antes disso, preciso que você confirme seu nome codificado. Glenn sorriu e apontou para o baralho de tarô que apareceu na mesa. Confiante de que Derek nunca havia entrado em contato com as cartas de tarô, ele fez uma breve introdução. Escolha uma das cartas como seu codinome. Qualquer coisa além de o tolo, justiça e o enforcado. Derek deu 2 passos à frente, folheou as cartas de tarô e disse sem hesitar: Sol, eu escolho o Sol. Ah, que escolha mais dificultosa. Lembre-se de sua escolha, ela o seguirá pelo resto de sua vida, respondeu Clem como um charlatão. Ao mesmo tempo, ele estendeu a mão e cortou a conexão de maneira contida. Então, observou o brilho carmesim diminuir e o jovem à sua frente se tornar incorpóreo e se dispersar pouco a pouco. Ah, que excelente capítulo pra gente finalizar, hein? Que excelente capítulo pra gente finalizar. Caramba, eu realmente fiquei empolgado, cara. Olha, eu gosto muito de Shingeki no Kyojin, né? Gosto muito dessa trama quando envolve principalmente a... Dá pra ver que Lord of Mysteries tem inspiração em Shingeki no Kyojin. O Dan Smith.
completa ali o Irving, né? Não tem nem como tirar e pôr, né? É exatamente o Irving, né? É claro que isso é uma característica clichê de vários personagens que são líderes natos, mas caramba, não tem como falar que não é. Agora tem toda uma lore ali envolvendo as gigantes, as seres misteriosos, há uma tropa que vai tentar entender o que está além da escuridão, está além das muralhas. Isso é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Eu estou empolgadaço, cara, com a Terra esquecida pelos deuses, né? Caramba, mano, realmente ficou bem bacana. E a gente tá aqui, né, capítulo 138, ó lá, 134, 135, 136, 137, 138. 5 capítulos que a gente deu só pra eu não ficar maluco aqui. E aí, eu acho que dá pra gente chegar, porque se a gente for quarta-feira mais 4 capítulos, a gente chega até os 142, né? 139, 42. Aí depois, na sexta-feira, nós temos mais 4 capítulos. E no sábado, a gente faz a live pra chegar até ali os 160. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal, interessante. Interessante aqui, pra gente firmar aqui mais uma live nesse mês. Eu acho a gente seguir nesse ritmo, com os valeus, com os pics e tudo mais, aqui o apoio de vocês, eu acredito que dê pra fazer uma live pelo menos uma vez por mês, tá bom? Pra gente ler aqui 10, 12 capítulos juntos e a gente conseguir meio que conversar, teorizar ao mesmo tempo que a gente vai lendo, acompanhando, vocês vão falando nos comentários, eu vou também aqui comentando. Eu acho que é uma coisa bacana. Então continuem a ajudar ainda mais o canal do Geek Brasil, seja através de se tornando membro aqui do canal, mandando seu valeu, mandando um pix pra fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. Agradecer ao pessoal aqui, deixa eu ver aqui, acho que é o Jailson, é o Jefferson da Silva e também o Thiago Saito, que acabaram contribuindo com os últimos valeus, né? Ficou aí com agradecimento durante todo o vídeo, mas aí, obrigado aí, Thiago, obrigado também aí, Jefferson, por sempre estar contribuindo, membros da nossa mesa do Clube do Tarô. Faça parte também, valores acumulados ali acima de R$50, você já participa da nossa mesa do Clube do Tarô.